Vocês lembram que em todas as entrevistas pós o UFC 313, assim que vestiu o cinturão, Magomed Ankalaev disse que a segunda luta com Alex Poatan teria que ser em Abu Dhabi. E faz todo sentido consolidar o status de estrela, atuando mais próximo de casa, com a torcida 100% a favor e entretendo um mercado riquíssimo. Se pisar lá com o cinturão, é papo do Sheik já dá 2 Rolexes e 3 Ferraris pro cara. Só que apenas 11 dias depois, o menino Ankalaev já deu um giro de 180 graus no discurso. Acontece que para lutar em Abu Dhabi, seria necessário esperar até o final de outubro, quando ocorre o pay-per-view por lá. O UFC até anunciou hoje um Fight Night para Abu Dhabi em julho, mas obviamente não vão mandar uma luta tão importante num subproduto. Aí das duas, uma, Ankalaev mudou de ideia, agora tá com pressa, não quer esperar 7 meses para passar o rival a limpo, e faria todo sentido que ele pensasse assim, porque tá confiante, o jogo deu certo. É melhor bater agora, enquanto o ferro tá quente, a moral da tropa adversária tá mais baixa, do que dar tempo do Poatan se reorganizar. Ou é isso, ou o cenário mudou. A empresa já avisou que vai precisar dele mais cedo do que tarde, e o russo tá agindo de acordo. Porque nos 2 últimos tweets, o Big Yankee basicamente pressiona o Poatan para voltar rápido. Abre aspas. Alex, vamos lutar assim que você estiver pronto para ir de novo. Você merece isso. E, abre aspas, recebi uma data e já aceitei. Espero que o meu oponente aceite também. Dessa vez não serão necessários 5 rounds. Não sou pago pela hora. A teoria atual é a seguinte: como o Ankalaev tá junto do Ali Abdelaziz, o mesmo empresário do Islam Makhachev, vai que ele recebeu uma informação e tá trabalhando para gerar interesse. E qual seria essa informação, você pergunta? É uma informação que já é pública. Segundo a agência TASS, a maior da Rússia, Makhachev se recusa a enfrentar Ilia Topuria na Semana Internacional da Luta, dia 28 de junho, como Dana White queria. Aí, sem o campeão dos leves, o número 1 peso por peso, Ankalaev vs Poatan 2 passa a ser o melhor que o UFC tem a oferecer nessa data tão importante. O meu ponto é como a recusa do Ankalaev é problemática para a empresa e expõe uma realidade muito pouco falada. De novo, é justamente o lutador número 1 peso por peso, cabeça da categoria mais populosa, recusando 3 desafiantes legítimos. Charles do Bronx, ex-campeão popular, vindo de vitória, Arman Tsarukyan, o número 1 do ranking, e Ilia Topuria, número 3 peso por peso, o homem que nocauteou Volkanovski e Holloway em sequência, e o segundo atleta com passaporte da União Europeia mais popular da história do esporte. Makhachev não quer mais dar revanche, também não quer lutar com o colega de treinos Belal Mohamed, por isso chamaram o Jack Della Maddalena, senão seria o Islam, e também não quer dar mais um title shot para um peso pena. O russo praticamente inviabilizou qualquer luta para agora no meio do ano, a não ser que seja Justin Gaethje, o casamento mais à feição possível. Adversário com quilometragem altíssima até se forem trocar, que historicamente sucumbe para bons grapplers e que foi esganado nas 2 vezes que disputou o cinturão linear. Makhachev, seu empresário, que também é o empresário do Gaethje, estão fazendo praticamente uma chantagem, criando uma dificuldade para vender uma facilidade. E olha que o lobby não para por aí. Olha só que curioso. Kamaru Usman e Henry Cejudo, também empresariados pelo Ali Abdelaziz, elegeram hoje no podcast Pound for Pound, que tem ótima audiência, Islam Makhachev versus Justin Gaethje como a luta número 1 a ser feita no peso leve. Dana White é macaco velho. Se eu tô farejando isso tudo daqui, imagina ele lá no Apex. O problema é o seguinte: quanto mais raro você é, maior a alavancagem. Não tem o que fazer, é uma regra da vida. Ser estatisticamente o maior campeão dos leves, ao mesmo tempo o lutador islâmico ativo mais popular do mundo, o 4º mais seguido no Instagram na história do UFC. E, de novo, o número 1 peso por peso faz o jogo inverter. A gente sempre escuta que a alavancagem do lutador com o UFC é 0, certo? O evento é praticamente um monopólio e só dá pra dizer sim, senhor. Mas os raros que chegam no pico da montanha trazendo a demanda pro seu lado, basicamente vão fazer as coisas do seu jeito. Ou Conor McGregor não luta com quem quiser, quando quiser e onde quiser. John Jones não tá nem aí pro calendário da empresa, acabou de pedir mais 6 meses para treinar, quando o Dana queria ele antes. E o Makhachev também tá num ponto que não precisa se dobrar para qualquer coisa. E como precisa muito desses nomes para vender 13 até 14 pay-per-views por ano em praças específicas, Dana White muitas vezes fica de mãos atadas. No final das contas, sendo pragmático, é menos pior fazer Makhachev versus Gaethje, por mais que a demanda seja menor e irrite parte do público hardcore, do que ter Islam desgostoso, parado, se recusando a lutar. Por isso, quando perguntado sobre na coletiva de imprensa, Dana White nem torceu o nariz, disse que era possível, ele já sabia dessa celeuma. O que ele pode fazer para não broxar o público logo na Semana Internacional da Luta é jogar essa água de salsicha
salsicha que é Makhachev versus Gaethje para outro card. De repente junta aí com Dustin Poirier versus Max Holloway e faz uma coisa interessante lá para julho, agosto. Aí a antecipação de Poatan versus Ankalaev 2 se torna necessária, tentando compor o card do UFC 317 com o Khamzat Chimaev versus Dricus du Plessis se o Lobo conseguiu o visto americano. A grande ironia da coisa é que no Instituto de Performance do UFC em Las Vegas tem lá escrito grandão numa parede a seguinte frase do Islam, abre aspas, o que esse título representa? Significa que você é o melhor do mundo. Não importa quem estiver do outro lado. Eu vou dizer não nunca. Vamos lá. Agora ele tá aí se escudando em termos como cartel, legado, reputação, etc., para negar a luta que todo mundo quer ver contra o Topuria, o número 1 do ranking, o ex-campeão, o Charles e por aí vai. Ah, Renato, mas o Islam tá certo, porque ele já venceu 2 deles. Sim, mas revanches são fundamentais nos esportes de combate para apagar resquícios de dúvidas. Porque numa certa noite o cara tá doente, lesionado, passando mal ou foi vítima de um golpe de sorte. Adriano Martins é mais lutador do que o próprio Makhachev, porque na noite em que eles se encontraram, deu brasileiro. Enfim, uma pena que o russo, melhor lutador do mundo merecidamente, passou a forçar essa barra. Como enfrentar o Poirier e o Gaethje em finzinho de carreira falaria mais alto do que Topuria e Charles, Topuria e Tsarukyan 2, que são jovens no auge. Vamos ver se Dana White consegue reverter essa situação na mesa de negociação, entregar a luta que o público mais quer ver no peso leve e até dar mais um tempo para o Poatan pensar. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos sobre a situação de Islam Makhachev, o peso leve, a possibilidade de puxarem Ankalaev e Poatan para tapar esse buraco. O que você acha de tudo isso? Se muda a maneira como você vê o Islam por estar agora escolhendo um pouco mais ou não? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Se puder deixar o like, ajuda muito a gente com o algoritmo do YouTube. E não perde a resenha de ontem, em que eu falei sobre a loucura que virou Bryce Mitchell versus Jean Silva, né? Uma guerra santa, entre muitas aspas. Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.